Você quer saber qual é o maior sinal de que alguém não evoluiu? Não é a falta de dinheiro, não é a vida parada, não é a ausência de oportunidades. O sinal mais escancarado, mais óbvio e mais ignorado é simples. Você enfrentar o mesmo problema todos os anos. Se a sua vida se repete como um ciclo condenado, se cada janeiro, cada junho, cada dezembro traz as mesmas dores, os mesmos fracassos, as mesmas desculpas e os mesmos arrependimentos, então não existe progresso. Existe estagnação disfarçada de rotina. E o mais perigoso disso é que a maioria nem percebe. A pessoa acha que está tentando, que está sobrevivendo, que o tempo vai resolver, mas o tempo não cura o que você continua alimentando. Você quer uma prova de que não saiu do lugar? Olhe para o problema que te atormentava o ano passado. Agora olhe para o ano retrasado. Depois volte mais um pouco. Se ele continua presente, só mudou de forma, de personagem ou de cenário. O erro não está fora, está em você. Quem enfrenta o mesmo obstáculo repetidamente não está vivendo, está girando em círculo. E não existe nada mais triste do que alguém que confunde movimento com avanço. A pessoa trabalha, reclama, sonha, desabafa, compartilha frases motivacionais e ainda se acha vítima do destino. Mas quando você volta sempre para o ponto inicial, o nome disso não é azar, é paralisia. Uma das maiores ilusões da mente humana é acreditar que a resistência já é evolução. O indivíduo sofre com ansiedade há 5 anos, dor financeira 6, relacionamentos destruídos há 7, hábitos podres há 10 e ainda diz: uma hora vai. Não vai, porque nada muda enquanto você continua sendo a mesma pessoa. O mesmo pensamento gera os mesmos comportamentos, e os mesmos comportamentos criam os mesmos resultados. A repetição não é coincidência, é padrão, e padrões só terminam com ruptura, nunca com espera. Quer um exemplo que muitos fingem não ver? Todo final de ano as promessas são as mesmas. Ano que vem eu vou mudar de emprego, vou parar de procrastinar, vou cuidar da minha saúde, vou guardar dinheiro, vou ser alguém melhor. Mas os meses passam, a pessoa volta para as mesmas conversas, os mesmos vícios e as mesmas influências medíocres. Quando olha para trás, percebe que prometeu a mesma coisa no ano anterior, e no outro e no outro. Ela repete o discurso como quem aperta play numa gravação antiga. A verdade é que ela não está presa em um problema, ela está presa em si mesma. Se você revive os mesmos conflitos com família, os mesmos sentimentos com amigos, os mesmos limites com dinheiro, os mesmos traumas emocionais, as mesmas crises internas, é porque não houve transformação. Houve apenas continuidade. Até a dor segue o mesmo roteiro, só troca o figurino. Hoje é um chefe, amanhã é outro. Hoje é um relacionamento, amanhã é outro. Hoje é falta de tempo, amanhã é a mesma falta de tempo com outro nome. Pessoas que não evoluem têm o hábito de mudar o cenário sem mudar o personagem. Pintam a parede e fingem que a casa é nova. Cortam o cabelo e pensam que cortaram o passado. Dão um flow em gente que reflete seus fracassos, mas mantém os comportamentos que criam esses fracassos. Existe um ponto obscuro nisso tudo. A maioria se acostuma com a repetição. O problema se torna uma espécie de identidade. A pessoa sofre, reclama, fala sobre isso, mas já se sente confortável com a miséria que conhece. Ela prefere enfrentar pela milésima vez o mesmo buraco e tentar uma rota nova. O ego não suporta a ideia de mudar radicalmente, porque mudar exige morrer para aquilo que sempre foi. É por isso que é tão difícil ser cristão. E poucos têm coragem de enterrar as versões antigas de si mesmos. A verdade é que gente que enfrenta o mesmo problema todos os anos não está sendo testada pela vida, está sendo ignorada por ela. O universo não gasta energia empurrando quem insiste em permanecer imóvel. É a lei da física básica. Sabe qual é a parte mais amarga disso tudo? O tempo vai passando e quando alguém percebe, tarde demais, que está repetindo a mesma dor há 10 anos. Descobre que não foram os problemas que ficaram fortes, foi ela que ficou fraca, submissa e previsível. A vida se torna uma prisão sem grades, repetir fracassos, alimentar hábitos, colecionar arrependimentos e chamar isso de rotina. A pessoa se distrai com pequenas mudanças superficiais para não encarar a maior de todas. Ela não tem coragem de romper com o que a mantém pequena. Encarar um problema uma vez é parte da vida. Encarar 2 vezes pode ser falta de atenção. Agora 3, 4, 5, 10 vezes, isso não é destino. É incompetência emocional e mental. Quem cresce aprende, quem não cresce repete. E repetir não é tentar, é se entregar ao automático.
A realidade é que ninguém fica parado. Ou você está evoluindo ou está se destruindo devagar. A estagnação é uma forma silenciosa da morte. Você só ainda não percebeu o funeral porque ainda está respirando. Mas existe uma razão ainda mais cruel por trás disso. As pessoas acreditam que o problema está sempre no mundo e nunca nelas. Falam de política, governo, sorte, infância, economia, falta de apoio, dificuldades. Deus quis assim. Usam qualquer desculpa para não admitir que a raiz da repetição está nas escolhas que se recusam a abandonar. Toda vez que você enfrenta o mesmo problema, o problema não está voltando. Você é quem permanece nele. Alguns vivem reclamando do trabalho há anos, mas nunca aprenderam algo novo, nunca buscaram outra saída, nunca construíram uma alternativa. Outros vivem relacionamentos tóxicos em looping infinito, sempre com pessoas diferentes, mas com a mesma dinâmica, porque continuam sendo o mesmo tipo de pessoa emocionalmente miserável. Outros passam anos afundados em dívidas, não por azar, mas porque continuam comprando, gastando, fingindo que vão controlar depois. A vida devolve exatamente aquilo que você ainda tolera. Quer sair do lugar? Comece analisando o que se repete. Trace uma linha nos últimos anos. Veja o que não mudou. Veja o que sempre volta. Essa é a cicatriz que você escolheu manter aberta. Enquanto você olha para o tempo como solução, o tempo te olha como estátua. A verdade é simples, você não saiu do lugar porque nunca decidiu sair de si. Ninguém evolui carregando o mesmo eu para dentro de todos os anos. Mas aqui vai um ponto que quase ninguém quer ouvir. Você não muda quando aprende algo novo. Você muda quando desaprende o que te mantém no ciclo. Crescimento não é acúmulo, é descarte. Tem gente tentando começar uma nova vida arrastando o peso da antiga e por isso naufraga sempre no mesmo lugar. É como tentar atravessar um oceano vestindo correntes e depois ainda culpar a água por te afogar. O maior sinal de que alguém não sai do lugar é a repetição anual da dor. Anos diferentes, sofrimentos idênticos, calendário novo, fracassos antigos. Janeiro já começa com esperança, abril com exaustão, agosto com desculpas, dezembro com promessas. Todo ano, a mesma linha do tempo. Todo ano, as mesmas quedas, os mesmos atrasos, as mesmas narrativas. Isso não é coincidência, é autossabotagem maquiada de sobrevivência. Chega um momento em que a pessoa precisa encarar uma verdade brutal. O problema não é o ano, não é a fase e não é a vida. O problema é quem você insiste em continuar sendo. O ciclo vai se repetir enquanto você for o mesmo personagem. A vida não muda porque você quer, ela muda quando você se torna alguém que não tolera mais ser arrastado pelos mesmos padrões. Quando isso não acontecer, o tempo só vai empilhar provas de que você fracassou consigo mesmo. E talvez esse seja o maior medo de todos: descobrir que a vida não travou. Foi você que congelou. A pior prisão é aquela que você nem percebe que está trancado. A porta sempre esteve aberta, mas você aprendeu a amar a cela. O problema que volta todo ano não é o recado do mundo, é o reflexo de quem você é. E até que você destrua essa identidade que te puxa para baixo, todo ano vai ser igual, porque não existe ano novo para uma mente velha. O maior sinal de que você não sai do lugar não está no que acontece com você, está no que continua acontecendo porque você não muda. A vida não poupa quem se repete, e se você ainda enfrenta os mesmos problemas, então pare de esperar um novo destino. O destino só muda quando você começa a não no corpo, mas na mente antiga que insiste em sobreviver dentro de você.